Olá, meus queridos alunos, mais um vídeo aqui disponibilizado para vocês, para que vocês possam responder o trabalho da atividade 3 de forma bem certinha e bem correta. Então, eu estou aqui realmente para apoiar vocês, fazer o que for possível para que vocês possam fazer as atividades bem, com segurança daquilo que vocês estão respondendo e de acordo com o que vocês de fato aprenderam das nossas aulas ou videoaulas, tá bom? Você já viu o vídeo 1 da atividade 3, que fala sobre como você pode responder as questões do texto. Você já viu o vídeo 2, que explica como você pode fazer o trabalho da questão 11. E agora você está vendo o vídeo 3, onde eu vou analisar uma crônica. De todas as crônicas que eu coloquei lá na questão 11, eu peguei uma para analisar junto com vocês, para que vocês possam ver na prática como eu quero que vocês respondam a questão 11 de forma correta, tá? Então, eu peguei a crônica do Paulo Mendes Campos, Ser Brotinho. Pode observar lá na sua atividade 3 que tem essa crônica, Ser Brotinho. E eu vou analisar essa crônica de acordo com as questões que estão lá na questão 11, da letra A até, acho que letra H, se não me engano. E tudo que eu pedi lá na questão 11, eu coloquei nessa análise da questão da crônica do Paulo Mendes Campos, que é para poder você observar como foi que eu fiz e para que você também possa fazer a sua própria análise e responder a crônica que você vai escolher. Lembre que você tem que responder, você tem que ler todas as crônicas que eu coloquei lá. Eu vou disponibilizar nos grupos, tá? Mas na hora de responder a parte da letra D, você vai responder apenas sobre a crônica que você escolheu, tá certo? Então, segue comigo aqui essa análise. Análise da crônica Ser Brotinho, de Paulo Mendes Campos. Eu coloquei essa foto aí já para ajudar vocês a fazer uma leitura não verbal. Então, se tem a foto dessa mulher aí, então a gente já começa a perceber sobre o que a crônica vai falar. Observe, Ser Brotinho. Eu coloquei no Google, né? Google Imagens, eu coloquei lá brotinho para ver que imagens apareceriam. E apareceu várias pizzas brotinhos, aquelas mini pizzas bem pequenininhas. E eu disse, gente, nós estamos vivendo uma outra época, né? A época em que a palavra brotinho tem um outro significado totalmente diferente da época em que o Paulo Mendes Campos escreveu a crônica Brotinho. Naquela época, na época em que ele escreveu essa crônica, Ser Brotinho tinha um sentido completamente diferente, tinha nada a ver com comida, tinha nada a ver com pizza, e por isso que eu coloquei essa imagem aí, para que vocês possam reconhecer de alguma forma e relacionar de alguma forma o que Brotinho tem a ver na crônica. A palavra Brotinho tem a ver na crônica com essa mulher aí. Observe que ela é jovem, observe que ela é super antenada da moda. Observe que ela é uma pessoa que segue muita tendência, então tem mais a ver com o que a crônica vai falar, tá bom? Vamos lá. E outro detalhe, eu não vou ler a crônica com vocês, por quê? Porque se eu ler a crônica Ser Brotinho, do Paulo Mendes Campos, o vídeo vai ficar muito longo. Então, o ideal é que você leia a crônica, faça essa leitura individualmente aí na tua casa e depois de ler, assim que você terminar de ler, você começa a assistir o vídeo, tá bom? Porque aí vai fazer muito mais sentido para você e o vídeo vai ficar bem mais claro, bem mais fácil de você compreender, tá bom? Se você não ler a crônica antes, você não vai conseguir entender as coisas que eu vou falar aqui, vai ficar mais difícil para você. Então segue essa dica, tá? Vamos lá, vamos para a análise. Tempo cronológico. Eu quero que vocês escolham a crônica de vocês e analise o tempo cronológico. Cada crônica foi escrita num determinado momento, num determinado tempo. Então, sobre a crônica do Paulo Mendes Campos, em que momento foi escrita? É um tempo atual, um texto contemporâneo, escrito nos nossos dias, em plena pandemia do ano de 2020 e 2021. Vamos lá, eu coloquei assim. Fica evidente que a crônica registra uma época passada, ela não é atual, ela é do passado, entre o século XIX, mais ou menos no ano de 1960. Então, uma boa dica para você saber qual é o tempo cronológico é você pesquisar no Google a primeira publicação. Você coloca lá o título da crônica e coloca, né, ano de publicação. Então, você vai saber quando aquela crônica foi publicada
E depois que você conseguir essa informação, vai fazer muito mais sentido você entender a crônica. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. Eu vou te dar outras pistas para você descobrir o tempo em que a crônica foi escrita. No próximo slide. Percebemos que quando o escritor fala sobre coisas modernas, ele usa expressões como, quando o Paulo Mendes Campos está lá escrevendo sua crônica, e ele se refere a coisas modernas, atuais, sabe que palavras ele usa? Expressões? Possuir vitrola própria. Aí já denuncia que não é uma crônica atual, né? É uma crônica do tempo passado. Possuir vitrola própria. Vocês sabem o que é uma vitrola? Na verdade, vitrola não é nem muito da minha época, viu? Porque quando eu era criança já não se tinha assim o costume de ter vitrola em casa. Mas na minha casa tinha assim uma vitrola que a gente chamava de que, meu Deus, de LP, que eram aqueles discos de vinil. Então já denuncia aí, né? Já é uma pista para você perceber que essa crônica se refere a um tempo passado. Outra dica, outra pista que a gente tem lá no texto. Uma porção de LPs coloridos. Olha só, LPs, disco de vinil, né? Não é da nossa época. Telefonar muito. A nossa época, a nossa geração contemporânea, não é de telefonar muito. É de o quê, minha gente? É de WhatsApp, é de mensagens, de texto, via WhatsApp. Telegram as pessoas usam muito pouco. Que mais? Ficar telefonando até a hora do jantar. Também denuncia que não é da nossa época, né? É uma época passada, porque a época contemporânea que nós estamos vivendo, as pessoas não ficam telefonando até a hora do jantar. O que as pessoas ficam fazendo até a hora do jantar? Penduradas na internet, nas redes sociais. É verdade, verdade seja dita. Ir devorar um sanduíche americano na esquina. Essa expressão também denuncia que essa crônica foi escrita no tempo passado, porque hoje em dia as pessoas já não fazem mais isso, de ir devorar um sanduíche americano na esquina. O que as pessoas fazem, né? O que é atual, o que é contemporâneo? As pessoas pedirem um delivery, né? Um iFood, seja lá o que for, o serviço de entrega e fazer isso em casa, né? Essa refeição em casa. Então, todas essas palavras e expressões aí que eu coloquei nos ajudam a ver, a perceber que a crônica fala de um tempo passado. Você não precisa colocar tudo que eu coloquei, não. Eu coloquei quantas expressões aí? 1, 2, 3, 4 e 5. Você pode colocar 2 expressões, 3 expressões. Você coloca a crônica foi escrita numa época passada ou numa época contemporânea, seja lá qual for a crônica que você está falando. E aí você coloca 1 ou 2 exemplos, é o suficiente para provar a sua afirmação, tá bom, gente? Sobre o tempo cronológico da crônica. Outra coisa que eu pedi para vocês observarem nas crônicas foi a maneira de tratar o assunto. Cada crônica tem a sua própria maneira, né? Cada escritor tem seu estilo e seu tom. Vou falar sobre isso em relação à crônica Ser Brotinho. O escritor usa um tom crítico e, às vezes, um tom lírico. E o que é isso? Vou explicar para vocês. Crítico, quando ele fala sobre como os brotinhos são rebeldes e pensam de um jeito completamente diferente das pessoas mais velhas. Então, a gente percebe uma crítica velada aí na forma como ele apresenta os brotinhos, que são os jovens da sua geração. Vou provar isso, vou pegar expressões do texto. É dizer a palavra feia. Olha aí a denúncia, a pista que nos mostra, né? Essa crítica às pessoas mais jovens. É esvaziar o sentido das coisas que os coroas levam a sério. Então, os brotinhos são bem rebeldes, né? De querer contrariar o pensamento das pessoas mais velhas. É uma crítica. É dizer para a mãe que veio devagar para molhar-se mais. Olha que atrevimento, né? Na época daquela, você falar para sua mãe que veio devagar porque queria se molhar mais. Então, a gente percebe que essas expressões nos mostram que ele tem um tom crítico ao relatar a sua crônica. Mas eu também disse que ele tinha um tom lírico, então eu vou explicar para vocês como a gente percebe algumas pistas no texto de que ele também utilizou-se de um tom lírico. Lírico,
O que é lírico? Quando ele escolhe e arruma as palavras de forma harmônica e bela. Então, o lirismo vai estar na escolha das palavras, ele vai escolher palavras que sejam belas, rebuscadas e até mesmo desconhecidas, né, do nosso dia a dia, que não é comum do nosso dia a dia. Então, o lírico está nessa escolha de palavras, mas também está na arrumação de palavras, como ele vai arrumar e organizar essas palavras dentro do texto. Ele faz tudo isso de forma harmônica e bela. Vou mostrar para vocês com alguns exemplos. Vestido tão de propósito sem graça. Olha que expressão interessante. Como se o vestido dela ganhasse vida aqui e tivesse escolhido ser sem graça de propósito. Então, ele dá vida ao vestido aqui e a gente fica, né? Isso chama a nossa atenção porque nós não estamos acostumados a usar a palavra vestido dessa forma, né? Personificando a coisa. Então, vestido tão de propósito sem graça. Como que o vestido escolheu ser sem graça de propósito? Então, olha como ele arruma e usa as palavras de uma forma diferente do comum. O que mais? Arsonso e vagaroso. Ao invés de ele falar que a pessoa ou que o jovem era sonso, ele fala que era o ar, era a maneira que ela se comportava, era a atitude. Então, utilizando as palavras de uma forma diferente do comum. Uma tosse de riso irresistível. Você já teve uma tosse de riso irresistível? Sabe quando você ri de uma forma, sabe, descontrolada, ao invés de ele colocar que estava rindo descontroladamente. Aí ele coloca uma tosse de riso irresistível, que é uma crise, né, de riso aí quando você fica rindo, rindo, rindo de forma irresistível. Bem bacana a forma como ele arrumou aí as palavras. Lançar fogo pelos olhos. Claro que isso não é literal, não aconteceu de fato, é uma linguagem figurada, e por isso mesmo a linguagem figurada na crônica chama a nossa atenção por causa do lirismo, né? Tudo que é figura de linguagem provoca lirismo. O que mais? Anotações criptográficas sobre o tributo da beleza feminina. Uau! O que foi que ele quis dizer aqui, gente? Socorro, me ajuda, hashtag. Anotações criptográficas sobre o tributo da natureza feminina. Ele fala essa expressão quando ele está falando dos bilhetinhos que se encontram nas bolsas das meninas jovens. Então, esses bilhetinhos ele chama de anotações criptográficas sobre o tributo da natureza feminina. Então, esses bilhetinhos são anotações criptográficas. Por que criptográficas? Porque, sabe uma coisa que você não consegue criptografar, você não consegue decifrar, então é mais ou menos isso que tem lá nos bilhetes das meninas que são encontrados nas bolsas. Só elas entendem o que foi que elas escreveram ali. E por isso mesmo é tão peculiar da natureza feminina. É isso que ele está dizendo, né? Como quem só as meninas fazem essas anotações criptográficas, né? A gente sabe que os meninos também têm umas letras que só eles também entendem. Vamos lá, a verdade. Continuando. Sentença hermética escrita a batom. Sentença hermética escrita a batom. Alguma coisa que foi escrito a batom. Uma anotação, alguma coisa, alguma frase. E por que hermético? O hermético, você pode observar que é muito em propaganda de depósito, não é? Das coisas que a gente guarda na geladeira, né? A gente chama aqui na minha região depósito. Então, é isso que acontece, né? O que é o hermético? É aquilo que está bem vedado, né? Fechado. Então, sentença hermética. Uma sentença hermética, uma frase, uma afirmação, uma expressão hermética, ela é tão fechada, tão difícil de ler, que somente quem escreveu é que sabe. Ela seria uma frase ilegível mesmo, ou difícil de se ler. Outra expressão, pensando nas coisas brancas, pretas e amarelas. Olha só como ele arruma aqui as palavras e usa as palavras de uma forma diferente do comum. Pensando nas coisas brancas, pretas, amarelas. A gente não pensa em coisas brancas, pretas e amarelas. A gente pensa numa dificuldade que a gente vivendo, num problema passando, né? Uma situação que a gente viveu, ou alguém da nossa família viveu. Mas aí ele diz que são coisas brancas, pretas e amarelas. Ao invés de falar quais são essas coisas, simplesmente diz, dá cores para elas. E quando ele dá cores para as coisas que ele passa, ele usa a falar as cores de uma forma diferente, que nos faz pensar também de uma forma diferente.
O que são coisas brancas? Não sei, para mim eu interpretaria como coisas que me traz. O que são coisas pretas? São coisas difíceis, aquele problema pesado. O que são coisas amarelas? E por aí vai, tá? Olha como ele arruma diferente. Por isso que tem lirismo. Manda ritmo na melodia dissonante. Olha aí, conte, né? Tem o ritmo na melodia sonante. Que bacana essa expressão. A eternidade de um mês. Os jovens disso, né? Tudo se dá tempo de um mês. As fases na vida são bem rápidas, bem, né? Aquela pessoa que eles se apaixonaram há uma semana, quando é na outra semana já muda. Isso é bem típico mesmo da adolescência e da juventude. A eternidade de um mês, aí é uma crítica, né? Junto com o lirismo. Como quem um mês pudesse ser um tempo muito grande. Mas não é, né? Tem lirismo aí. Vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês observem ao analisar sua crônica, a crônica que você escolheu, são os sentimentos e as emoções que elas provocam em vocês, ou que ela provoca em você. Então, isso é uma resposta muito pessoal, gente. Quando você lê o texto, eu pedi lá, né? Escolha o que você mais gostou. Então, você vai escolher, obviamente, aquele que fez mais sentido para você, que ficou mais claro para você, e que de alguma forma tocou mais na sua vida. Então, eu vou contar da minha experiência pessoal de leitura com a crônica Ser Brotinho. Eu coloquei o seguinte: o sentimento que a leitura desse texto provoca é algo muito individual de cada leitor. Verdade. Para mim, essa leitura provou um pouco de nostalgia, sabe? Deu uma saudade da infância pacata, tempo em que eu brincava na chuva, saía em bando com os meus amigos, a vaguear pelas ruelas da nossa vila. Então, esse foi o sentimento dessa crônica Ser Brotinho provocou em mim. Isso não quer dizer que vai ser o mesmo que vai provocar em você, né? Cada leitura é muito única, é muito individual. Então, a resposta é muito a mesma. A linguagem, vamos falar agora da linguagem. A linguagem da crônica Ser Brotinho, não sei da crônica que você escolheu, mas da crônica Ser Brotinho, mais elaborada. Ela exige maior concentração do leitor e também exige algumas idas ao dicionário. Tem algumas palavras que são rebuscadas, que a gente não conhece, né, do nosso dia a dia, não é do nosso cotidiano, e é necessário sim que a gente recorra ao dicionário para entender o que foi dito nos momentos. E são consultadas. Então, eu consultei o dicionário algumas vezes quando fazendo a leitura dessa crônica. E aí para vocês em que momento eu consultei. Quando eu vi a expressão ir à forra, que quer dizer vingar-se, píncaro, que quer dizer ponto mais alto de uma montanha ou edifício, hermética, tapado, vedado, sentença hermética, frase de difícil compreensão e ilegível. Então, essas foram as expressões que eu consultei no dicionário, e aí, como a leitura é muito individual, se você tiver passado pela experiência de ler essa crônica, provavelmente você consultaria outras expressões, essas e outras. Título e tema. Vamos falar agora sobre título e tema. O título é bem prático, Ser Brotinho. É só falar. E o tema? O tema é o assunto tratado. Então, só lendo a crônica que a gente vai descobrir qual o assunto que está sendo tratado nela. Então, o tema tratado na crônica Ser Brotinho é comportamento dos jovens do século XIX, tá? Personagens. Quem são os personagens da crônica Ser Brotinho? Não há um personagem específico. A crônica fala sobre os jovens de modo geral, sobre como eles se comportam, tentando explicar o que é alguém considerado brotinho. Era uma expressão da época em que a crônica foi escrita, e aí o cronista quis escrever uma crônica sobre isso. O que é ser brotinho? Então, ele fala de modo geral o que é ser brotinho, tentando explicar o comportamento dos jovens brotinhos de sua época. Tá bom? Foco narrativo. O foco narrativo que o cronista escolheu foi terceira pessoa, ou seja, um narrador observador. Ele não participa da história, ele apenas observa e conta. A escolha desse foco narrativo tem um efeito de sentido. Qual é o efeito de sentido? Coloquei aí para vocês. O escritor se distancia do assunto tratado, tentando apresentar sua opinião sem se envolver, ou seja, sem expressar sua opinião sobre aquilo que observa. Tentando ser imparcial, sabe? Estou observando de fora, então a minha opinião ela
ela é imparcial, eu não tomei nenhum partido, nem o partido dos brotinhos, nem das pessoas mais velhas, e por isso mesmo eu posso expressar com mais autoridade aquilo que eu falo. É mais ou menos esse foco narrativo que ele adota. Como que percebe isso? Olha as expressões aí. Não espera mais nada dessa vida. Tá falando de quem? Dos jovens, né? Que são considerados brotos. Não tá falando dele mesmo. Tá falando de pessoas, personagens externos, né? Sem ser ele. Ficou a tarde inteira olhando para cima. Olha, não é ele, mais uma vez são os jovens. Veio andando devagar, os jovens brotinhos. Que mais? É isso, gente. Essas foram as minhas observações crônicas. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu quis fazer esse vídeo explicando, analisando a crônica Brotinho e respondendo as perguntas que eu mesma fiz lá no trabalho, para que fique claro para vocês o que eu quero que vocês observem lá nas crônicas que vocês vão ler e também na crônica que você vai escolher para fazer o seu trabalho. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não ficar claro, entre em contato que a gente vai conversando e você vai construindo e respondendo o seu trabalho com confiança, com segurança daquilo que você está escrevendo, daquilo que você está respondendo. Lembre de fazer suas anotações no seu caderno e depois passar a limpo, tá bom? Para que você possa processar tudo direitinho lá no seu caderno e aí quando você passar a limpo para a sua vida de atividade, já tudo mais arrumado, sem se preocupar com o que está escrevendo, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima. Tchau.